Olá, meus irmãos. Nós estamos pensando sobre a sabedoria na carta de Tiago. E vimos que no capítulo 1, a sugestão do apóstolo é para que aquela que tem falta de sabedoria, rogue a Deus, que a todos dá de forma liberal. Quando nós chegamos no capítulo 3, no versículo 17, passamos a compreender o apóstolo a caracterizar essa sabedoria. Escute, por favor, a leitura do capítulo 3, versículo 17. Logo no início, diz o apóstolo: a sabedoria, porém, que vem do alto, é antes de tudo pura. O adjetivo pura, no contexto de Tiago, significa sem mistura. Em outras palavras, os servos de Deus, as servas de Deus que liam a carta de Tiago, compreenderiam que eles deveriam estar separados do mundo, não poderiam se misturar com as coisas da terra, em outras palavras, longe de pecados. Agora nós vamos compreender de forma objetiva o contexto de pureza no Antigo Testamento, ou de pura. Se você abrir a Bíblia lá em Levítico, o capítulo 25 até o capítulo 28, você perceberá Deus pedindo ao povo uma oferta de ouro, para que alguns utensílios do tabernáculo fossem confeccionados com ouro. Interessante. Vamos aprofundar um pouco mais? Levítico capítulo 22, versículo 1 ao versículo 7, você perceberá também que para servir no tabernáculo, o ser humano deveria estar puro diante de Deus. Em outras palavras, a pessoa, todo o ambiente, deveria ser puro para receber as puras palavras de Deus. O objetivo da exigência era ensinar ao povo que Deus é puro e que o povo deveria estar puro para buscá-lo. Permita-me dar-lhes outro exemplo. Ele estará em Zacarias, o capítulo 3, versículo 3 ao versículo 5. O sumo sacerdote Josué estava prestes a falar com o anjo, mas houve um problema. As suas vestes estavam sujas, estavam impuras. Como ele poderia então receber a pura palavra de Deus? O anjo então o repreende e ordena que ele mude as suas vestes. Em outras palavras, isso está registrado, meus irmãos, para que eu e você compreenda a importância de estarmos puros, para só assim buscarmos a Deus. Mas eu quero fazer-lhes uma pergunta. É possível alguém manter-se puro diante de Deus? Se você abrir a Bíblia lá em Provérbios, o capítulo 20, o versículo 9, você perceberá o sábio fazendo essa pergunta e desafiando a todos. Como é possível ao ser humano manter-se puro diante de Deus? Mas faço-lhes uma observação. A expressão ou a dúvida ali de Salomão, em sua sabedoria ao registrar a pergunta, é para mostrar para todos a impossibilidade humana de tirar do seu coração a essência do pecado. Não que é impossível para mim e para você mantermos puro diante de Deus. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, lá no Salmo 119, versículo 9, você perceberá o salmista dizendo: como o mancebo irá manter-se puro diante de Deus? Ele responde: praticando de acordo com a sua palavra. Você recorda do Salmo 51, o versículo 10? O salmista também ora dizendo: purifica-me com esopo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então é possível sim, meus irmãos e minhas irmãs, termos pureza diante de Deus. E quero concluir falando-lhes sobre o exemplo de Eclesiastes, o capítulo 3, versículo 18. Leia esse texto com atenção e você perceberá que, de acordo com o sábio, quando Deus prova ao ser humano, ele
tem o intuito de perceber qual será a sua reação. Em outras palavras, há um leão dentro de nós, há um tigre dentro de nós, há um urso dentro de nós, há um cavalo, há um jumento. E quando nós somos testados, nós devemos demonstrar para Deus e para nós e os outros que de fato a nossa vida foi transformada pelo poderoso sangue purificador de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu desejo que a graça de Deus reine no seu coração e que você compreenda que é possível sim sermos puros diante de Deus e que Ele nos ajude sempre. Um grande abraço. Amém.